Hoje eu vou te falar sobre o ambiente para rosas do deserto. Isso deveria ser considerado quase um superpoder, porque a diferença, a partir do momento onde você entende o quão influente é o ambiente para sua planta, ela é tão grande assim que pô, chega a ser abissal. Meu primeiro contato com essa experiência foi, eu tinha uma estufa, hoje tem participação especial, tá? Aquele cara ali tá solto e eu acho que ele deve estar bem animadinho. Eu tinha uma estufa de 50% sombrite e aí eu fiz uma do lado, o ambiente era idêntico e ela era de 30% sombrite. Então assim, a gente tinha 20% de diferença no sombreamento, então a gente pensa que vai ter 20% a mais de desempenho caso melhore esse desempenho. E na realidade eu tive ali uns 1000% a mais de desempenho. Então a diferença ela não é proporcional. Quando a gente oferece o que ela precisa de fato, no meu caso, no de 50%, às vezes eu tinha cochonilhas de raiz. É a mesma planta que me dava 3 flores, às vezes 2 flores, passou a me dar 10, 15 flores, entendeu? Então a diferença ela é muito grande e é muito importante que você entenda isso. E em muitos casos que eu vou, às vezes, ver lá no meu direct, a pessoa me manda tudo lá e tal, beleza, ok. Eu vou e falo pra ela, muda só um pouquinho pra cá. E aí uma atrocidade de problemas que a pessoa tinha resolvida apenas por questão de ambiente. E por isso que isso é tão importante e hoje a gente vai trazer o ambiente aqui nessa aula. Então, primeiro, antes de você pelo menos ter a planta, o que é o mais importante de tudo? Em primeiríssimo lugar, disparado, é esse fator aqui, ó. O sol. E de tanta gente ouvir, e o sol é muito importante e tal, eu acho que acaba se tornando até um pouco clichê, um pouco enjoativo, e a gente não dá atenção devida, porque é o seguinte, muitas vezes o pessoal fala, tem que ter 6 horas de sol. Pessoal, para ser bem honesto para vocês, 6 horas de sol não dá nem para começar a brincadeira, tá? A rosa deserta ela precisa de bem mais de 6 horas de sol. Eu acho ali que no mínimo ela vai precisar de umas 8 horas de sol. E a diferença entre 6 e 8 e 10 e 12 é muito grande, tá? Então qualquer intervalinho assim a mais que você puder dar mais de sol para ela é o ideal. Então se você já tem rosa deserto, procura na sua casa o local onde ela vai conseguir pegar o máximo possível. Mas você tem que entender também que existe o limite. E é exatamente por isso que eu tenho um sombrite de 30% aqui. E sempre eu recomendo, principalmente para quem está do centro-oeste para cima. Gente, quem não está do centro-oeste para cima do país, esquece essa história de sombrite para rosa deserto, tá bom? Porque é o seguinte, se ela tiver ali, vamos dizer, até uns 32, 33 graus, é muito difícil que você consiga queimar sua rosa deserto só de colocá-la no sol, tá? Mas passou disso, você pode vir a ter queimadura e pode vir a ter prejuízo em folhas, então assim, fica mais difícil porque passa até mesmo no limite dela, que precisa bastante, então passa até mesmo no limite dela. Então o ideal é que você coloque um sombrite o mais tranquilo possível, e aí nesse caso a gente usa um de 30% aqui. Então agora no início, mais aqui assim para aula, a gente fica um pouco mais na teoria mesmo. Eu inclusive fiz questão de trazer tudo mais desenhadinho, para que você consiga realmente absorver isso que eu estou querendo te passar. Mas agora eu vou te puxar um pouquinho mais para a prática, eu vou te trazer mais exemplos e a gente vai entrar um pouquinho mais para dentro de como que a gente resolve e não só o que é que precisa, que a planta necessita, como que a gente oferece isso para ela, tá bom? Então pronto, pessoal, já dito ali assim para você que você precisa de bastante sol, porque você vai evitar várias pragas, a textura da sua planta fica frágil, né? Fica flácida, fica mole quando você tem pouco sol. O substrato ele demora um pouco mais para você ter a secagem dele, então é um pouquinho mais arriscado você ter fungos. Então você deixa também de ter, por exemplo, pulgões aqui assim em cima das folhas, que é um bicho que nunca mais apareceu desde que eu fiz a correção do sol que eu recebi nas minhas plantas aqui. E a floração, que é surreal de maior depois que você corrige isso. Então, primeiro você tem que se atentar bastante ao sol. E fator número 2 de maior importância para a rosa do deserto é isso daqui, ó. Eu fiz uma representação bem ruim porque eu não sei como que eu vou representar. Isso daqui é simplesmente a umidade no ambiente onde suas rosas do deserto estão. Ela não lida bem com umidade, tá? A verdade é essa. Então, assim, se você colocar ela perto de um muro, por exemplo, que fica sempre muito úmido, você vai ter problema. E a umidade ela também está diretamente ligada à ventilação, tá? Então vamos tratar esses dois juntos aqui. São muito importantes que você entenda o quão grande é a necessidade dela também por umidade mais baixa e ventilação mais alta. Isso
dentro do que você pode oferecer, né? Não é que você vai ter que mudar do Paraná para o Pará porque lá vai ter mais isso. Não, é dentro do que você pode oferecer no seu quintal. Quanto mais você puder oferecer isso, melhor. Por quê, gente? Porque a umidade alta, ela novamente vai voltar a te dar quase que os mesmos problemas que a falta de sol, fora que você vai ter bem mais podridão, e esse é o maior problema da umidade alta. Inclusive em épocas de umidade alta é legal a gente ter um cuidado mais especial, né? A gente tem que ter um cuidado mais redobrado, uma observação, uma diminuição na frequência da rega. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque ela é uma planta que não é adaptada a climas úmidos. E a ventilação também é super importante porque tanto vai secar mais essas folhas, quanto ajuda a ter mais resistência no material, quanto estimula a planta a ter mais respiração, né, que seria a fotossíntese, porque promove mais a abertura dos estômatos, então sua planta tem um organismo mais acelerado e ela desenvolve bem mais rápido. E todos esses fatores aqui, pessoal, eles influenciam diretamente em todos os pontos, tá? Então, tudo que eu estou te passando de agora até o final do que eu vou te falar são pontos interconectados. Se você erra no sol, não adianta você acertar no resto, não adianta depois você acertar no substrato, na adubação e tudo. Adianta, é melhor que errar, né? Mas tudo é muito dependente um do outro, então assim, tudo isso daqui é importante, por exemplo, o que eu faço para engordar caldex? Tudo isso daqui é importante, a adubação também é importante. Então, na adubação a gente vai entrar um pouco mais específico, mas tudo isso daqui é totalmente interligado e conectado, inclusive com as próximas aulas, com o que eu já falei anteriormente. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Não é que você precisa ficar sendo extremamente criterioso. Não, não é isso não, gente. Não é que é tão difícil, que é tão chato assim, não. É um pouco simples, você só precisa aprender. Agora você está aprendendo, você vai aprender e para aplicar é simples. E aí, como quarto fator ambiental, que a gente vai entrar aqui na bancada, tá? Igual esse daqui é uma bancada, e a gente tem diversas formas de fazer isso. O ideal é o seguinte, pessoal, que a gente consiga elevar essa planta aí pelo menos uns 80 centímetros do chão, porque ela é elevada pelo menos uns 80 do chão, fica mais difícil de insetos, de vários tipos de probleminha, de pragas, né, no geral, que poderiam subir. Então fica um pouco mais difícil de ter contato e você evita bastante praga. Se você colocar num... Vamos começar a falar aqui sobre bancada já então, que aí a gente vai ter uma noção um pouco melhor. Então primeiro vamos no local que você vai colocar as suas plantas. Vamos dizer que esse quadro aqui inteiro é o lote da sua casa, é todo o que está morando aí, ou enfim, é o lote da sua casa, e aí sua casa vai ficar em algum lugar aqui. Vamos dizer que sua casa está aqui, no lote da sua casa. Onde você vai colocar suas rosas do deserto? Aí o local errado seria você colocar aqui, entre duas paredes, que corre pouca ventilação, seria você colocar no espaço menor, mas de repente também se for um espaço até grande aqui assim na frente, seu jardim na frente, isso aqui fica mais bonitinho, dá para você dar um jeitinho de colocar, só que é o seguinte, o ideal é que a gente, por exemplo, tá aqui tudo, né? Aqui tá murado, vamos dizer, muro atrapalha o sol também, então você vem cá e escolhe, por exemplo, aqui, ó, o meio. O meio aqui, que vai ficar distante dos muros, pega mais tempo de sol, é mais arejado, é mais ventilado, é o local ideal, é o local perfeito. Isso é o melhor que você poderia entregar para a sua rosa do deserto. Sempre é possível? Não, nem sempre é possível. Então, no final aqui, você fala assim, então tá bom, isso daqui tudinho foi o que o Vitor me falou, para poder chegar no melhor possível. Não dá para chegar nisso. Qual é o mais próximo disso eu posso chegar, né? Então, não dá, não tem nenhuma condição de eu colocar aqui no meizinho é bem minha piscina, como é que eu vou fazer? Aí você pode vir aqui naquele lugarzinho que eu te falei aqui, ó, coloca aqui assim, ó, tuf. De repente, se for um espacinho mais aberto, vai dar certo também, não vai dar errado não, tá? Então você vai no local o melhor possível, seja estratégico na hora de escolher isso, porque você vai ter muito mais facilidade depois no seu cultivo. Então agora vamos para a construção dessas bancadas. Eu ia desenhar aqui no quadro algumas coisas que vocês podem usar, mas eu já preferi logo trazer aqui duas coisas que eu já usei. Eu só não posso derrubar essa planta. Em primeiro lugar aqui, ó, minhas primeiras bancadas foram feitas com isso daqui, como pé para bancada, então você vem com os tijolos, empilha eles, e aí depois eu vim aqui, ó, colocava a minha telhazinha de Eternite, que é essa de 50 centímetros de largura, a gente coloca duas, né, que vai abrir ali uns 90 centímetros.
contando que um pedacinho vai ficar empilhado na outra. Desenhado eu acho que ainda vai ficar um pouco melhor. Então, na do tijolo, o que é a minha ideia? Minha ideia é isso aqui, ó. Beleza, eu tenho que fazer os pés, né? Tá aqui um pé, 2 pés, 3, 4 pés, beleza. Então, você tem que usar a sua criatividade e o quanto você pode gastar. Se você puder gastar muito, você liga pro seu serralheiro e fala, olha, faz tudo de aço inox pra mim. Aqui em cima você faz de grade e fica tudo lindo. Se você não puder gastar desse tanto, usa a criatividade, tá? Que foi sempre isso que eu fiz, para poder gastar um pouco menos. Então aqui, no caso desses pés, hoje eu faço de eucalipto, né? Eu consegui fazer tudo de eucalipto, ficou melhor, é mais estável e tudo, mas não posso fazer de eucalipto. O que você pode usar? Você pode usar os blocos de concreto, o tijolo que eu já te mostrei aqui. Então, por exemplo, você vem cá com o tijolo, ó, tuf, 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 tuf. Pronto, você fez aqui o seu pezinho inteiro de tijolo, não deu problema nenhum quando eu usei, tá bom? Daí você vem aqui por cima, ó, com sua telha Eternit, do jeitinho que eu te falei, tuf, entendeu? E a telha de Eternit, ela tem uma vantagem que ela é toda onduladinha. Então, por ela ser onduladinha, quando você coloca seu vaso aqui em cima, ó, que ela vai se apoiar ali, geralmente em duas ondurinhas dessa aqui, tem por onde a água sair do seu vaso, então ela vai escoar. E é um material muito barato. Nas minhas aqui, eu lembro que eu paguei R$ 25, eu acho, em cada telha de Eternit. Então você vai lá na casa de material de construção, muito baratinho, muito prático de fazer. E para durar mais tempo eu passei uma tinta emborrachada por cima, que aí não penetra água, né? A telha fica impermeável. E aí, como outra opção aqui que eu falei para vocês é o de eucalipto, olha aqui para vocês verem. Eu coloquei ele aqui, uma ripa aqui no meio, parafuso, os dois lados, faço os furinhos, enfim, vocês já entenderam. Aqui ninguém é animal. E aí vocês têm que usar a criatividade, gente. Olha no seu quintal aí, se você não puder mandar fazer igual eu falei, olha aí no seu quintal, vê o que tem de melhor que você pode fazer aí e faz. E eu até separei alguns bons exemplos das bancadas que eu pedi lá no Instagram, para o pessoal me mandar, para poder usar como material, né? Não vai dar para usar todas, mas eu peguei os exemplos que eu mais gostei e vou deixar aqui agora para vocês. E é isso, pessoal. Você vai escolher um local adequado para sua planta. O mais importante é escolher esse local. A partir do momento que você escolher esse local, o resto vai ser muito mais fácil para o seu cultivo. Você acertou isso daí, acabou, pronto, ambiente, fechou a aula aqui. É nóis, pessoal, tamo junto. Um abraço.